Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 62. Preparo para a morte. Há pessoas idosas entre nós que já estão se aproximando do fim de sua carreira, mas, por falta de homens inteligentes que saibam assegurar as propriedades dessas pessoas para a obra de Deus, elas passam para as mãos dos que servem a Satanás. Esses recursos lhes foram apenas emprestados por Deus e devem ser restituídos a ele. Mas, em 9 casos dentre 10, esses irmãos dispõem de seus bens de maneira que Deus não é glorificado, porque, ao falecer, coisa alguma da propriedade de Deus a eles confiada reverte para seus tesouros. Em alguns casos, esses irmãos foram orientados por conselheiros não consagrados, que raciocinavam de seu ponto de vista humano e não de acordo com o parecer de Deus. Muitas vezes, os bens são legados a filhos ou netos apenas para seu próprio prejuízo, não tendo eles amor a Deus nem a sua verdade. Esses bens que pertencem ao Senhor passam ao poder de Satanás, que é muito mais vigilante, perspicaz e hábil para conseguir recursos para si do que são os nossos irmãos para assegurar a propriedade de Deus para a sua obra. Alguns testamentos foram feitos de modo tão vago que não tiveram validade perante a lei e, desse modo, grandes somas para a causa foram perdidas. Nossos irmãos devem reconhecer que sobre eles, como fiéis servos na causa de Deus, pesa a responsabilidade de agir prudentemente nesses casos, com o propósito de assegurar para o Senhor o que lhe pertence. Muitos manifestam uma delicadeza descabida sobre esse assunto. Procedem como se estivessem trilhando caminhos proibidos, quando falam a pessoas de idade avançada ou com deficiência a respeito de seus bens, para saber como pretendem dispor deles. Entretanto, este é um dever tão sagrado como pregar o Evangelho para a salvação de pessoas. Imaginemos alguém que possua dinheiro e propriedades que são de Deus e esteja a ponto de transferir a outro sua administração. Deve colocar os recursos que de Deus recebeu emprestados para serem usados em sua obra, nas mãos de ímpios, simplesmente por serem estes seus parentes? Não devem antes homens cristãos sentir interesse e ansiedade tanto pelo bem-estar futuro dessa pessoa quanto pelos interesses da causa de Deus, para que disponha corretamente dos bens de seu Senhor, os talentos que lhe foram confiados para sábio uso? Seus irmãos vão querer ver essa pessoa deixar esta vida, ao mesmo tempo privando de recursos a tesouraria de Deus? Isso significaria uma perda tremenda para ela e para a causa, porque, colocando seus talentos nas mãos de indivíduos que não têm nenhuma consideração pela verdade divina, estaria, para todos os efeitos, envolvendo os talentos em um lenço e os escondendo na terra. Lucas 19, versículo 20, Mateus 25, versículos 24 e 25. Caminho melhor. O Senhor deseja que seus seguidores disponham pessoalmente de seus bens, enquanto isso lhes seja possível. Alguém dirá: por acaso temos de renunciar a tudo que consideramos nossa propriedade? Pode ser que isso não nos seja exigido ainda, mas devemos estar prontos a fazê-lo por amor a Cristo. Devemos reconhecer que nossas propriedades são totalmente dele, para que nós as usemos generosamente quando o progresso da obra o exigir. Muitos fecham os ouvidos aos pedidos de dinheiro para enviar missionários ao estrangeiro e para a propagação da verdade por meio de publicações que devem ser espalhadas por todo o mundo, como folhas de outono. Essas pessoas justificam sua avareza, alegando que tomaram atitudes que deverão revelar sua caridade na ocasião da morte. Na disposição de sua última vontade, contemplam a obra de Deus. Por isso, conduzem uma vida de avareza, roubam a Deus nos dízimos e ofertas, e, pelo seu testamento, restituem-lhe apenas pequena parte do que ele lhes confiou.
enquanto a parte maior reverte para os parentes, que não têm nenhum interesse pela verdade. Isso constitui uma das piores formas de roubo. Roubam de Deus aquilo que lhe devem, e isso não só durante a vida, mas também na morte. Terrível risco. É uma completa loucura deixar até quase a hora da morte a preparação para a vida futura. É também um erro grave protelar a resposta aos apelos de generosidade para a obra de Deus até o tempo de transferir a outros a mordomia. Aqueles a quem você confia os talentos que de Deus recebeu podem não administrá-los tão bem como você o tem feito. Como poderão pessoas abastadas arriscar-se a tanto? Os que esperam até a hora da morte para dispor sobre seus bens parecem fazer isso mais por causa da morte do que por amor a Deus. Assim procedendo, muitos estão agindo em oposição direta ao plano que Deus estabeleceu em sua palavra. Se quiserem fazer o bem, devem aproveitar os preciosos momentos do presente, com todos os esforços, como que temendo perder a oportunidade favorável. Os que negligenciam deveres de que estão perfeitamente inteirados, deixando de corresponder às reivindicações que Deus lhes faz nesta vida e procurando acalmar a consciência com o propósito de, na sua morte, estabelecer um legado, não receberão da parte do Mestre palavras de aprovação nem recompensa. Eles não praticaram abnegação, mas retiveram de forma egoísta seus recursos enquanto puderam, renunciando-os só quando a morte os levou. Se fossem cristãos verdadeiros, praticariam em vida, estando ainda saudáveis e fortes, o que adiam até a morte. Dedicariam a Deus a si mesmos e o que lhes pertence, ao passo que, agindo como seus mordomos, teriam a satisfação de estar cumprindo seu dever. Como executores de seus próprios testamentos, poderiam por si mesmos satisfazer as reivindicações divinas, em vez de deixar essa responsabilidade a outros. Devemos nos considerar como mordomos da propriedade do Senhor, e a Deus como proprietário absoluto a quem devemos entregar o que é dele, quando ele o requer. Quando ele vier para receber com juros o que lhe pertence, os cobiçosos se convencerão de que, em vez de ter multiplicado seus talentos, acarretaram sobre si mesmos a condenação pronunciada contra o servo mau e infiel. Mateus 24, versículos 45 a 51. Beneficência em vida ou legado de morte. O Senhor deseja que a morte de seus servos seja sentida como uma perda, por causa da boa influência que exerceram e das muitas ofertas voluntárias que entregaram para abastecer o tesouro de Deus. Legados deixados somente na morte são uma miserável compensação da beneficência que se deveria praticar em vida. Os servos de Deus devem dispor de seus bens todos os dias, em boas obras e ofertas generosas ao Senhor. Não devem contentar-se em dar a Deus uma quantia desproporcionalmente pequena em comparação ao que gastam consigo mesmos. Dispondo de seus bens cada dia, se lembrarão dos objetivos e amigos que maior lugar ocupam em suas afeições. Seu melhor amigo é Cristo. Ele não lhes negou a própria vida e, por amor a eles, se fez pobre para que, por sua pobreza, se tornassem ricos. 2 Coríntios 8, versículo 9. Merece, portanto, todo o nosso coração, tudo quanto temos e somos. Muitos supostos cristãos, porém, postergam em vida as reivindicações de Jesus e o insultam na morte, dando-lhe uma parte mesquinha de seus bens. Lembrem-se todos que estiverem nessa classe de que essa maneira de roubar a Deus não é um ato impulsivo, mas um plano premeditado, pois iniciam o testamento com as palavras: estando em pleno uso de minhas faculdades mentais. Depois de haverem defraudado a obra de Deus em vida, perpetuam essa fraude na morte e com pleno apoio de suas faculdades mentais. Muitos consideram tal testamento um suave travesseiro onde reclinar a cabeça na hora extrema. Representa uma espécie de preparação para a morte e é arranjado de modo que seus bens não os perturbem ao exalarem o último alento.
Poderão essas pessoas descansar tranquilamente a respeito das contas que lhes serão pedidas de sua administração? Devemos ser todos ricos em boas obras, se queremos garantir-nos a vida futura e imortal. Quando o juízo se instituir e os livros forem abertos, cada qual será julgado e recompensado segundo as suas obras. Muitos nomes que estão registrados nos livros da igreja estão arrolados no livro de registros do céu, com a anotação de defraudadores. E, a menos que essas pessoas se arrependam e trabalhem para o mestre com desinteressada benevolência, vão compartilhar a sorte do mordomo infiel. Perdas por falta de testamento. Acontece muitas vezes de um ativo homem de negócios ser arrebatado pela morte sem prévio aviso e seus negócios serem achados em condição embaraçosa. No empenho de colocá-los em ordem, uma grande parte dos bens do falecido, se não tudo, é consumida em honorários aos advogados, ficando a família e a causa de Cristo defraudadas daquilo que lhes seria devido. Os que são fiéis administradores dos recursos do Senhor saberão exatamente como andam seus negócios e, como homens sensatos, estarão preparados para qualquer emergência. Se por acaso seu tempo de graça terminar inesperadamente, não acarretarão tão grandes perplexidades aos que forem incumbidos de liquidar seus compromissos. Muitos não estão informados acerca da questão de fazer o testamento, quando se acham ainda, aparentemente, com saúde. Essa precaução deveria, entretanto, ser tomada por nossos irmãos. Devem saber qual é sua situação financeira e não permitir que seus negócios se embaraçem. Devem colocar em ordem sua propriedade de tal maneira que a possam deixar a qualquer tempo. Os testamentos devem ser feitos de acordo com as prescrições legais. Depois de prontos, podem ser conservados durante anos e não causarão prejuízo, embora continuem sendo feitas contribuições para a obra conforme a necessidade. A morte, meus irmãos, não se antecipará um dia sequer por vocês já terem feito seu testamento. Ao dispor de seus bens por testamento a favor dos parentes, não se esqueçam da obra de Deus. Vocês são instrumentos dele, incumbidos de zelar por sua propriedade, e suas reivindicações devem merecer a preferência de vocês e ser tomadas em consideração antes de qualquer outras. Obviamente, a esposa e os filhos não devem ficar desamparados. É necessário prover também para eles, caso necessitem. Vocês não devem, porém, simplesmente por ser esse o costume, contemplar em suas disposições uma longa lista de parentes que não estão em necessidade. Apelo à reforma. Deve-se lembrar sempre de que o atual sistema egoísta de dispor dos bens não é conforme o plano de Deus, mas simplesmente uma invenção humana. Os cristãos devem ser reformadores e romper com esse sistema, dando uma aparência inteiramente nova à maneira de fazer testamentos. Tenham sempre em mente que é da propriedade de Deus que vocês vão dispor. A vontade divina deve ser lei nesse aspecto. Suponham que alguém tivesse constituído vocês como executores de seu testamento. Por acaso vocês não se esforçariam para descobrir a vontade do testador, a fim de que a menor quantia fosse mal direcionada? Seu amigo celestial lhes confiou propriedades, manifestando a vontade dele quanto ao modo pelo qual devem ser usadas. Se essa sua vontade for devidamente acatada, com coração altruísta, aquilo que pertence a Deus não será mal aplicado. A causa do Senhor tem sido vergonhosamente negligenciada, ao passo que ele deu aos homens recursos suficientes para suprir todas as emergências, se apenas fossem dotados de coração grato e obediente. Os que fazem seu testamento não devem imaginar que acabam aí suas obrigações, mas sim desenvolver constante atividade, usando seus talentos para o engrandecimento da causa de Deus. O Senhor delineou planos segundo os quais todos podem cooperar diligentemente
na distribuição de seus recursos. Deus não se propõe a sustentar sua obra por meio de milagres. Ele tem alguns poucos mordomos fiéis, que estão economizando e usando seus recursos para promover a obra dele. A renúncia própria e a beneficência, longe de constituírem a exceção, deviam ser a regra. As crescentes necessidades da obra de Deus exigem recursos. Chegam-nos constantemente pedidos nacionais e internacionais, solicitando missionários que ensinem a luz da verdade. Isso significa aumento de obreiros e acréscimo de despesas para sua manutenção. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 478 a 483. Como tornar segura a propriedade? Você quer tornar sua propriedade segura? Coloque-a na mão que traz os sinais dos pregos da crucifixão. Se guardá-la com você, ela servirá para a sua perdição eterna. Dedique-a a Deus e desse momento em diante ela terá a marca dele. Está selada com sua imutabilidade. Quer desfrutar seus bens? Use-os, então, de modo que sejam uma bênção para o sofredor. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 51. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje coloquemos diante de Deus todos os nossos dons, talentos e os nossos bens, tudo sendo consagrado a Ele para o melhor uso, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe você e a sua família.